Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e vamos hoje para um relato que vocês adoram. Três recadinhos antes, coisa básica, por favor, não fiquem bravos com a gente. Primeiro, nós vamos fazer alguns temas específicos para cá. Então, nós temos hoje três programações diferentes. Nós temos às terças-feiras os relatos que vocês nos mandam, que sobre lobisomens. Às quinta ou sexta-feira são a cartomante e o lobisomem, que é o que o pessoal cigano, o povo cigano me manda. E aos sábados, madrugada de sábado para domingo, nós teremos as maledites. As maledites ou os madeledites, enfim, de um modo geral. Conta histórias de pessoas que passaram por situações envolvendo o espiritual. Combinado? Tem mais dois quadros para estrear, mas eu acho que eu não consigo fazer tudo de uma vez. Mas de qualquer forma, para trazer o melhor para vocês, eu estou por aqui. Primeiro recado. Segundo recado. Eu vou abrir lives para conversar com as pessoas que são inscritos, que são assinantes no canal. Porque eu quero saber o que mais que elas gostam, o que eu posso te dar conteúdo de presente para vocês. Então, por favor, falem comigo. Eu gostaria de saber qual que é o melhor horário para a gente conversar. Combinado? Terceiro, você já é inscrito no canal? Dá um likezinho. Vamos começar por aí. Porque ontem me perguntaram por que você tem faculdade, tem um emprego, lê cartas, por que você tem um canal de terror? Olha, a resposta é muito complexa, porque eu gosto. E se você se identifica comigo e gosta também de terror, se inscreve. Gosto de terror. Por que o elemento terror? Porque o elemento terror, ele mede até onde vai a sua fé. E eu trabalho nas cartomancia com fé. Então, por isso, uma coisa está sempre relacionada à outra. Alguém, por favor, cala a boca dessa pessoa, né? Vamos começar, nós queremos saber o que tem de bom hoje. Nós temos o quê? O quê? A cartomante e o lobisomem. Claro! Como hoje é quinta-feira, como prometido, toda quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos ter mais um capítulo deste. Hoje eu vou começar a contar bem devagarzinho, tá? Porque a pessoa que vai escrever hoje para vocês é acelerada igual eu. Foi muito legal essa experiência, já que os dois são. Bom, vamos lá ver o que deu. Combinado? Então, queridos, sentem-se confortavelmente em seus sofás, em suas poltronas, pegue alguma coisa para beber, fiquem à vontade, põe o fonezinho de ouvido. Para ficar melhor a experiência, não, façam o que vocês quiserem, o que vocês estiverem de acordo. Tem que trabalhar? Tem que limpar a casa? Liga! Eu tentei cortar um pouquinho a parte mais. A parte proibida pelo canal, mas tem bastante, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos começar. A história de hoje é A Cartomante e o Lobisomem. Nós estamos no capítulo 40. Na verdade, tem alguns outros capítulos perdidos nas minhas edições. Nós chegamos quase aos 50 já, mas tudo bem. Esse aqui é o 40. E quem vai contar a história para vocês é o André. Quem leu quinta-feira passada, quem ouviu quinta-feira passada, com certeza sabe que aqui é o André. Combinado? Para melhorar, se vocês não querem que eu conte, aciona as legendas. Automaticamente sai legendas para vocês, vocês vão gostar. Combinado? A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 40, André. Então, chegou a minha vez, finalmente. Achei que nunca seria possível. Ouvintes, somos lupinos ansiosos para contarmos nossa história. Pelo menos a parte da nossa história. Aqui é o único canal que nos apoia e nos trata como humanos, não como aberrações. Eu sou o André, sou tenente da Ordem Lupina e pertenço à Ordem desde que eu me conheço por gente. Sou nascido no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, para ser mais exato.
Mas eu pertenço a uma grande família lupina. Desde pequeno, meus irmãos e eu sabíamos que tínhamos uma sina a ser cumprida. Nossos pais deixaram isso muito bem claro. Trabalharam muito bem a nossa cabeça, nós já sabíamos disso. Sabíamos desde sempre que tínhamos um legado, uma missão, uma responsabilidade. Enfim, sabíamos que tínhamos nossa parte na humanidade. Desde muito pequenos, sabíamos de nossas responsabilidades. Sabíamos que tínhamos em nossas costas, em nosso sangue, o poder de mudar tudo. E mudamos um pouquinho a cada dia. Meu pai é conselheiro, trabalha diretamente com Erd Álvares. Acho que vocês já ouviram falar. Por conta da função do meu pai, nós morávamos em BH desde a minha pequena infância. Cresci com Samuel, Rafael, Luiz e toda a família Álvares. Sempre me sempre encarei o fato de ser lupino como um presente de Deus, e não uma maldição como muitos tratam. Trabalhei em missões por anos, acompanhando os meus superiores. Pelo sangue quente, eu sempre me envolvi carnalmente com mulheres, mas nenhuma ganhou meu coração. Só ganhava o meu corpo. Pelo fato de eu ser solteiro, uma moça, uma vez, veio me aplicando um certo golpe. Ouvintes, a conheci em um bar. O que vocês chamam hoje de balada. Estávamos conversando quando surgiu um clima. Só um minutinho aqui na história. Vocês estão ouvindo, queridos? Vocês estão ouvindo um fundo? Vocês estão ouvindo isso? Eu achava que era gato, mas não tem gatos aqui. Eu achava que era uma criança. No prédio, a criança que tinha mudou. Olha isso, gente. Sejam bem-vindos ao Quaresma. Voltando à história. Pelo fato de eu ser solteiro, uma moça veio aplicando um golpe em mim. A conheci no bar, estávamos conversando, quando surgiu um clima e ela me convidou para ir a seu apartamento. Como membro de um clã, eu a observei. Poderia ser perigoso, poderia ser uma armadilha. Eu a observei se havia algum perigo iminente. E só depois de constatar que não havia perigo, eu aceitei ir até o apartamento dela e ir até ao quarto dela, enfim. Um jogo de sedução. E copulamos. O problema era que eu não consegui me satisfazer. Chegar aos finalmente. Conseguem me entender? Não entendi o motivo, mas não consegui. Talvez seja o cheiro forte que ela exalava de fêmea fecundada. É, ela já estava grávida. Mas como ela queria, e eu também queria, não neguei, e enfim. E a gravidez de uma mulher deixa um cheiro muito forte entre nós lupinos. Nós não gostamos. Dá para copular? Dá. Mas de modo geral, não é muito agradável. Enfim, a noite passou, acordei e voltei para o quartel. Dias depois ela me ligou dizendo da sua gestação. Pedi exame de DNA, mas tínhamos que esperar um pouco, afinal de contas, fazia muito pouco tempo que ela estava gestante. Bom, nesse tempo que eu fiquei esperando, claro que eu fui chacota entre os lupinos, porque todo mundo já conhecia ela, tá? Não pense que eu sou um canalha, eu não sou um canalha sozinho. Todo mundo já conhecia ela. A maioria dos meus amigos conheciam até o quarto dela, vocês querem saber. Bom, meses ouvindo piadinhas dos meus colegas a respeito da gestação da moça. Quando chegou o dia, ela fez o exame e deu negativo para mim. Eu não era o pai. Mas Frederico,
um nerd lupino que tinha aqui com a gente, trabalhava com a gente e realmente quase não saía de casa. Então, deu um positivo para ele. Demos os parabéns, ele assumiu o bebê, só o bebê. Sabíamos que cedo ou tarde ela não ficaria com a criança. Ela não ia ficar com uma criança normal. Imagina uma lupina, então. Melhor que não acontecesse. Enfim, ajudaríamos ele no que fosse preciso, mas a questão é, eu não sou o pai. Anos foram passando, anos, e cada um dos meus conhecidos foram se casando. E eu nem namorada tinha. Eu tenho um tipo específico de mulher, uma preferência, sabe? Eu prefiro as ruivas. Tá bom, uma morena, uma loira, acho linda, mas as ruivas mexem demais comigo. Conheci algumas que tinha, mas eram casadas, e no reino lupino não podemos nos envolver com a fêmea de outro macho. Regra número 1. Me sentia sozinho em momentos que estava sem a missão. Então eu mergulhava de missão para outra, para outra, para outra, para outra. Não queria me sentir sozinho, não queria me sentir carente, não queria me sentir vazio, frágil. Fui recolocado para uma vila onde os canes atacavam mais vezes. Chegando lá, eu presenciei realmente um ataque canes. Estavam dois, atacando uma mulher. O que eu já achei demais, concordam? Nossa equipe entrou e salvamos ela. Ela foi levada a um espaço e interrogada. Soubemos então que ela sabia demais, por isso ela seria um arquivo a ser deletado. Ela tinha visto um dos canes se transformar. A mulher chamava Suelen. Era morena, de cabelos negros muito escuros e lisos. Usava uma maquiagem de bom gosto, cheirosa. Me chamou para sair e eu aceitei, por que não? Meu colega de missão riu. Eu vi na hora que ele tinha visto uma questão que eu ainda não tinha notado. Suelen tinha o cheiro de homem. Então eu imaginei que ela fosse uma trans. Bom, não tinha problema. Não ia me casar, eu só ia sair, concorda? Eu não desmarquei. Fomos no bar que ela pediu e conversamos muito. Foi muito gostoso, foi muito animado. Vimos que tinha muita coisa em comum, inclusive conhecidos. E ela me convidou para sua casa. E antes de ir, ela me disse, temerosa: André, eu sou trans. Eu não completei minha transição ainda. Tudo bem para você? Eu sorri e disse: se você mantiver a sua arma, e apontei para os meios das pernas dela, longe do meu corpo, para mim, tudo bem, eu topo. Ela riu e fomos para a sua casa. Deixei claro que era só diversão. E era, eu não menti. E foi muita diversão, viu? Ficamos juntos a noite inteira. E ela cumpriu o prometido. Passei a me encontrar com ela quase todo dia. Como eu disse, eu tenho necessidades. Por favor, eu tenho sangue quente, eu tenho sangue lupino. Me entendam. Fui designado para viajar para BH e me afastei de Suelen por um tempo. Deixei claro que era só diversão. Eu não queria ninguém chorando por mim. Não que eu soubesse o que era até então. E claro que ela se envolveu. Eu recebia mensagens românticas dela. Agradecia, mas dizia que não eram correspondidas. Fui para BH, fizeram uma nova rotina e eu segui. Dentro dessa rotina era vasculhar a aldeia cigana. E eu adorava a aldeia. Ouvintes, eu vou tentar resumir a aldeia cigana nesse momento para vocês. O cheiro era do que? Mirra. Exato, o cheiro de mirra.
com insumos, o barulho da música, as risadas, era tudo muito, 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 muito agradável. Eu acompanhava em alguns dias as ciganas à beira do rio fazendo as suas orações, algumas lavando suas roupas, outras conversando, enfim. Antes que vocês me perguntem se cigano não tem máquina, tem. Porém, cigano tem muito tecido e alguns não cabem na máquina, seja ela o tamanho que for. Então elas lavavam geralmente no rio. Eu notei algumas moças que nunca tinha visto. O chefe dos ciganos deveria ter colocado mais pessoas ali, deveria ter abraçado mais algumas famílias. É sempre bom ver a família crescer, né? Eu estava embaixo de uma árvore, meu lugar preferido, observando as ciganas com todo respeito, quando deu uma ventania danada. As roupas, tecidos compridos e grandes que secavam em varais suspenso, estavam voando com o vento. Algumas tocas de ciganas voavam também, e então algo me chamou a atenção. Uma das ciganas tinha o seu cabelo na cor de cobre. Quando ela colocou a mão e sentiu os cabelos, sentiu que sua proteção havia voado. Ela trocou o olhar comigo e sorrimos um para o outro. E eu tive então uma visão de um anjo, de olhos verdes, cabelo ruivo, pele cheia de sardinha e um sorriso encantador. Eu não conseguia olhar para outro lugar. Damião, meu parceiro de vigília, me cutucou o braço. Mano, você tá assustando a moça. Ele disse, eu ouvi. E não ouvi mais nada. Com muito esforço eu parei de olhar para ela, mas a imagem dela estava cravada a ferro em minha memória. Adorava quando via que a minha missão do dia era observar os ciganos. Eu ia com um sorriso no rosto, dia após dia, na beira do rio, olhando para ela. Eu via cada dia aquela mulher diferente. Cada dia, aquela mulher estava cada vez mais bonita, se é que é possível. Eu via ela brincando com as crianças, depois a via esfregando a roupa com as pequenas e delicadas mãozinhas dela. É, meus amigos, eu não queria assumir não, mas eu estava apaixonada. Ela nunca saía da tenda, nunca. Cheguei a pensar que ela estava comprometida, até que a vi conversando com o superior, o Marcos, e vi ela papeando animada com ele. Não, não poderia me apaixonar. Até eu entender o que era a relação de ambos, namoro ou amizade. Mês a mês, eu via ela falando com o Manuel, não é Marcos não, tá gente, é Manuel. E pelo que eu entendi, ela estava apaixonada por ele. Mas Manuel afastava. Ele era só um observador. Eu, meu líder. Ele era meu líder imediato. Quando eu estava agitado demais com essa situação. Então eu consegui uma licença rápida para ir visitar a Suelen, que me ajudava muito com esse estresse. Baixando a testosterona, eu voltava para minha observação matinal. Demorou 3 anos. 3 anos nessa relação entre ela e Manuel. 3 anos. Não estou aqui para julgar, mas para quem espera, o tempo não existe, vocês concordam? Para quem sofre, o tempo é muito longo. Numa dessas, numa dessas, ela vendo que eu olhava demais ela se aproximou, mas não com as intenções que eu queria. Eu senti seu cheiro antes de ver ela chegando. Bom dia, tenente. Ela disse e eu retribuí a gentileza. E ela continuou. O sol está demais hoje, né? Como aguenta essa roupa? Ela perguntou.
E eu ri. Achei estranho demais o jeito dela puxar assunto, principalmente para uma mulher. E ela continuou: Tem visto o comandante Marcos? Você tem falado com o Manuel. Então eu pensei, ela demorou 3 anos para se aproximar de mim. E quando faz é para perguntar de outro homem. Puxa, eu sorri, mas de decepção. Decepção essa que estava escrita no meu rosto. Eu neguei com a cabeça. E ela continuou. Sabe quando ele volta? Moça, você deve ter o telefone dele, não tem? Perguntei um pouco aborrecido. Ela regalou os olhos e me olhou o tempo pensativa. Quando ela disse: Eu não tenho o telefone dele. Ele não gosta de mim. Ele gosta de uma outra pessoa. Então sinto muito, moça, foi o que eu respondi. Isis. Oi? Sim, Isis. O meu nome é Isis. Isis, me desculpe, eu disse. Não sei sobre o comandante. Não, mas é que. Tá bom, sem problemas. Desculpe incomodar, disse ela saindo. E eu me calei. Meu ego estava ferido. Só quem passa por isso sabe. 3 anos esperando ela vir falar comigo. E quando ela vem, ela pergunta sobre outra pessoa. Finalmente, ela falou comigo. E para perguntar sobre outra pessoa. Inacreditável. Pedi para o meu líder imediato para me mudar de lugar. Eu queria estar junto em outra ala. E assim foi feito. Fiquei mais um ano longe de Isis. Não queria vê-la tão cedo. Meu ego doeu saber que ela queria saber de outro homem. E essa foi a primeira vez que Isis quebrou meu coração. A primeira. Fui transferido para uma ala chamada Coluna Grande. Não posso dar mais detalhes, senão eu informo os segredos oficiais, combinado? Mas a Coluna Grande é dentro da ordem. Estava no meu turno quando eu escutei alguém me chamando. Psiu, psiu. Quando eu me virei, era Isis, dentro do prédio da ordem. Como você entrou aqui? Perguntei a ela e ela sorriu. Oi para você também. Eu entrei porque eu conheço o Jarbas. Ele está com a Carmen, uma cigana. E eu entrei. Mas por que você sumiu? Eu não quero te ver, eu disse. Eu sei, ela respondeu. E eu sorri. Então, pode ir embora, eu disse. Ela pensou, mas foi embora. Passou uns dias na paz. Evitava pensar nela quando fui transferido de base, novamente. Em uma missão, um dos amuletos sagrados para nós foi roubado. Eu precisei viajar alguns dias, conheci algumas pessoas. A dupla missão foi realizada com sucesso. A primeira, recuperar os artefatos perdidos. A segunda, não pensar em Isis. Estava cada dia mais difícil não pensar em Isis. Mesmo quando eu estava programando a minha mente para não me abater em combate, o rosto dela vinha à minha mente. Quando finalmente voltei para BH, adivinha quem eu encontrei? Sim, Isis. Ela estava ainda mais bonita. Estávamos embaixo da árvore, colocando nosso cheiro, demarcando nosso próprio território, para afastar o inimigo. É uma técnica que nós fazemos. Quando ela se aproximou, Damião, meu companheiro de base, se afastou. Quando ela se aproximou, estava viajando, tenente? Perguntou ela. Sim, foi só isso que eu respondi. Estava em missão? Perguntou ela. Sim, também. Tenente, sei que não pode falar sobre isso. Eu confirmei com a cabeça. E ela continuou. Eu senti sua falta. Até então, eu estava em formação, olhando para frente, até ouvir que ela sentiu minha falta. Eu olhei para ela e sorri. Não era normal ela se abrir dessa maneira para mim.
Eu achei incrível, eu achei fofo. Tudo bem, me julguem, mas só quem sofre sabe como é importante receber um carinho desse. Tenente, uma cigana teve uma visão com você, ela disse, e eu me calei, esperando ela completar. Ela disse que virá uma cigana, uma mulher de cabelos vermelhos de terras distantes para ver você. E vocês dois vão se envolver. Ergui a sobrancelha, surpresa. Na realidade, eu queria que fosse verdade, mas eu queria que essa pessoa fosse ela. Mas isso não aconteceu. Eu acreditava sim nas premonições ciganas. Dentro da ordem, elas são ativas e definitivas, tá? Aos poucos, elas vão contando aqui as histórias delas. A questão aqui é justamente sobre a visão que uma cigana teve comigo. E não com a Isis, como eu queria. Mas ninguém manda no coração, não é mesmo? E eu estava apaixonado por aquela mulher e ainda vai piorar. Estava saindo para correr quando eu vi Isis escondida atrás de uma árvore. Bom, eu sorri. Imaginei que ela estava ali, escondida, me esperando, como já tinha feito muitas vezes antes. Ela ficava escondida atrás de uma árvore, esperando eu passar para me assustar. Mas ela não entendeu que eu escuto à distância pessoas. Mas de qualquer forma, eu fingia susto. Então, seria quase impossível ela me assustar. Mas já que ela tentou algumas vezes, e pelo jeito estava tentando novamente se esconder, de novo, eu me aproximei, bem devagar. Ouvi ela sorrindo baixinho. Quando eu segui o tronco da árvore e vi os cabelos ruivos de Isis, eu fui me aproximando, com a intenção de eu dar o susto nela. Sim, mas quando eu consegui ver ela, eu vi que ela não estava sozinha. O capitão da missão, daquela missão, o Manuel Cruz, estava com ela. O corpo dele pressionava o corpo dela contra uma árvore, aquela árvore, enquanto ele segurou o pescoço de Isis. Por um segundo eu cheguei a achar que seria uma agressão. Enchi o pulmão de ar para protestar, dizer que aquele homem soltasse a minha Isis. Mas então eles se beijaram e meu corpo partiu por Isis pela segunda vez. A minha reação? Eu paralisei. Eu não consegui me afastar. Eu a vi. Eu vi a cena toda. Eu vi enquanto Manuel e Isis se entregaram. Notei que era a primeira experiência de Isis, e isso me deixou ainda pior. Ela se guardou para ele enquanto eu estava aqui, por ela. Corri aquela noite feito louco. Cheguei depois do horário de entrar. Não queria contato com o meu capitão. Evitei ele ao máximo possível. Não faltei com respeito. Isso não se faz, tá? Sempre com muito respeito. Eu tô sempre com muito respeito com ele. Vi que Isis se afastou de mim. E isso me deixava ainda mais ligada a ela. Eu passei a pensar nela o dia todo, como se ela tivesse feito magia, entendem? Não queria isso pra mim, mas era uma força maior, maior que a minha, inclusive. Bom, seguindo a minha racionalidade, procurei me manter calmo. Por fora, era como se nada tivesse acontecido. Por dentro, eu estava em chamas. Estava sentado embaixo de uma árvore, ao lado do quartel, o quartel da ordem. Não queria ser incomodado, não queria conversa com ninguém. Meu humor passou a ser ácido. Eu mal interagia com as pessoas, mas eu não era grosseiro quando alguém vinha falar comigo. Eu só queria ficar sozinho. Eu não queria interagir. Sentado,
Peguei uma laranja e comecei a descascar, observando a natureza e sentindo o cheiro da laranja. Elevando meu pensamento a Deus, estava ali, pensando em coisas boas, ou talvez até no nada, quando ouvi passos próximos a mim. Levantei assustado e olhei na direção, e vi Isis sorrindo. Por que está aqui sozinho? Ela perguntou. E eu respondi: eu queria estar aqui, para me conectar comigo mesmo. E ela disse: eu posso me sentar? Bom, ela perguntou, como uma dama, mas sentou como um membro da ordem. Eu só olhei, sem dizer uma única palavra, mas a minha feição se contrariou. Eu consigo controlar o que eu falo, mas eu não consigo controlar o meu rosto. Eu só olhei, e sem dizer uma única palavra, mas as minhas feições se contrariaram. Estava ali não só uma pessoa, mas a única pessoa do universo todinho que eu não queria estar perto. Mas enfim, o que poderia se fazer, né? Da próxima eu escolheria um esconderijo melhor. E Isis, claro, começou a falar. Você me viu, né? Ela me olhou esperando uma resposta. Eu só confirmei com a cabeça. E ela disse: o quanto você me viu? Ela perguntou. E eu suspirei fundo e respondi: o bastante. Não satisfeita, ela perguntou: mas o bastante? Quanto? O bastante para um filme de romance, por exemplo? Eu respondi: o bastante para um vídeo estilo hot. Eu disse, e ela colocou as mãos no rosto. Eu peguei pesado com a frase, eu sei, por favor, não me julguem, mas vocês não tinham noção do que eu estava sentindo. Mas isso não era nem de perto o que eu sentia por ela, o que eu sentia por dentro. Me desculpe, ela disse. Não tem nada que se desculpar. Você estava com quem você ama, eu disse e ela regalou os olhos. Mas, mas, como você sabe? Eu nunca te contei nada, ela disse. Então eu respondi, partindo a laranja e oferecendo metade para ela. Você já ouviu a expressão o corpo fala através dos olhares, das feições, da postura e do cheiro? Eu senti o cheiro da sua parte de satisfação, satisfação plena, o encontro de almas. Então eu saí de cena. Isis ficou levemente vermelha, respirou fundo e disse: há alguns anos, uma pessoa me disse sobre o meu futuro. É raro isso acontecer entre nós ciganos, mas eu consegui essa proeza. Ela disse sobre um estrangeiro alto, claro, de olhos azuis, viria até mim. Fiquei com isso na cabeça. Quando vi Manuel, eu tive a certeza que era ele, mas sinto que ele não gosta de mim. A gente sabe quando a gente não é correspondido. Ela disse, e eu pensei, como a gente sabe. A gente sabe. Mas eu não disse nada. Eu só respondi, então, se você sabe que ele não gosta de você, então por que ainda está com ele? Eu não estou. Ele diz que somos apenas amigos. Eu me calei. Eu me calei, ouvintes. Melhor eu não colocar em voga o que eu pensava, afinal, o que eu diria não seria bom para ela. Os lupinos falam que o capitão estava interessado em uma viúva lindíssima que vivia no interior, lá na base de Goiânia. Mas ele ainda vivia para cá. E ele ainda estava há uns dias, perdão, ele ainda estaria há uns dias aqui. Eu sabia que Isis seria uma diversão para ele por esses dias. E não deu outra. Quando o capitão estava,
Isis sumia da minha presença. Quando o capitão ia embora, ela me procurava e chorava no meu ombro. E foram meses assim, meses, nós estamos falando de quase um ano, até que Isis finalmente parou de procurar o capitão. Não porque ela quisesse, tá? Ele se mudou de vezes. Os sentimentos dela não eram os reais, ela o amava, mas ele sempre gostou de Soraya. Por que então ficavam? Simples, porque Isis estava sempre pronta para ele. Porque o procurava. Sabe como é aquele ditado, né? Água morra abaixo, fogo morra acima, e mulher quando quer ninguém segura. E o meu coração estava com um fio de esperança, já que Manuel saiu de cena. Era questão de tempo até Isis me notar. E eu sabia que isso ia acontecer. Bom, os meses foram se passando e chegou a quase um ano. E conversávamos quase todos os dias, tá? Eu senti que Isis melhorava, passou a tristeza, passou a solidão, passou o sentimento de ser menos, de ser deixada para trás. Bom, um dia tinha uma festa no acampamento cigano e ela me convidou. Claro que eu fui. Eu e mais metade da tropa. Estava tudo muito lindo, a decoração, tudo puro, e eu bebi demais. Eu precisava relaxar, era muita tensão, muito drama. Isis estava de vermelho, cheio de miçangas coloridas e brilhantes, e ela dançou lindamente, contando a história dela com o Manuel. E foi aí que eu notei que ela estava dançando para alguém, alguém da base, para um lupino, um que acabou de chegar, que inclusive era um dos meus subordinados. No dia que eu achei que eu daria meu primeiro beijo em Isis, que eu estava até bebendo para ficar mais à vontade, aparece outro. Eu surtei. Mas ela não me viu. E nem ele. Ele estava hipnotizado. Não, eu compreendo, eu entendo. Bom, eles se aproximaram e a partir desse dia, daí pra frente só pra trás, né? Por mais que eu tentasse afastar ambos, eu não conseguia. E senti que eram mesmo um destino um do outro. Querem a prova? Na mesma árvore que eu vi meses atrás Manuel Cruz e Isis, eu vi Christian e Isis. Eu interrompi com meu suspiro indignado, mas Christian se afastou. É um cavalheiro. Deixou Isis sozinha. Na cabeça dele, eu tinha um compromisso com ela. E eu queria que ficasse assim. Mas ela me disse, com lágrimas nos olhos: Você não vê, André? É ele. É ele o quê? É o que você tá falando? É ele, o homem da visão. É ele, sempre foi ele. Ele veio, André, graças a Deus. Ela disse. Eu caí sentado. Sabia que ela dizia a verdade. Realmente fazia sentido. Entendia sobre destino e sobre ciganos. E sabia que essa era a minha deixa. Parabenizei ela e me despedi. Pedi transferência no dia seguinte para Amazonas. O clima lá é bem mais quente, por isso usávamos roupas mais leves. O problema da Amazônia, perdão, de Manaus, tá? O problema de Manaus é o departamento do governo, que busca e é especialista em espécimes sobrenatural. Eles têm, inclusive, um departamento muito conceituado lá dentro chamado Descobre. E lá tínhamos que esconder nossas tatuagens da ordem, como se fôssemos bandidos. Passei a comer fast food local, experimentar iguarias e conhecer a Amazônia. A Amazônia era o foco de líderes mundiais e a ordem também recebia vários líderes. Bom, aqui na Amazonas eu tinha um líder maior chamado Sami e a imediata chamado Red ou Rubi. Ela, por mais que seja mulher e baixinha, delicada, era austera, muito mais do que muitos homens do exército.
Ela falava conosco em voz baixa, tá? Ela não gritava. Não precisava. Se é que vocês me entendem. Um olhar daquela mulher, todo mundo ficava em silêncio. Eu evitava ficar no mesmo ambiente que ela, não queria confusão. Eu tinha pedido transferência não para ter uma aventura, mas para ter paz. A questão é que nós fomos para Paritins porque tinha um grande movimento, um grande evento para acontecer. A festa dos bois, garantido e caprichoso. E todo o exército deveria estar em atuação. Foram mais de 20 dias sem dormir uma noite inteira, por conta do efetivo. Foram 20 dias com essa Rubi falando na minha cabeça, todos os dias. Durante o espetáculo, vi muitas mulheres lindas, com roupas de acordo com a sua torcida. Eu sabia que precisava de ajuda, se é que vocês me entendem. Afinal, estava longe de Suelen. Então, deixei o meu corpo escolher qual era a minha preferida. E dentre algumas garotas, a que me chamou a atenção, uma linda ruiva. Mas ela também era foco de disputas de atenções de homens e eu não estava afim de disputar mais nada. Eu já tive minha cota de disputa por mulher. Eu quero uma companhia mais tranquila. Então, deixei a ruiva dançando e fui para a base. Estava muito animadinho para uma aproximação física, mas não queria problemas. Quando entrei na base, encontrei alguns homens animados. Trocamos de roupa para seguir para o evento. Agora, como participantes, eu não queria mais entrar lá. Eu não queria estar lá. Então, fui agora para o alojamento. Entrei no quarto, retirei a camisa e estava indo para o banho quando alguém bateu na porta. Voltei até a porta, abri e vi uma linda ruiva de cabelos longos e lisos, com vestido de tubo azul colado, mostrando a perfeição do corpo. Meu olhar subiu dos pés à cabeça, e ao chegar nos olhos eu reconheci. Era Ruby. Sargento, vamos para a festa, disse ela. Eu estava com a cabeça. Eu estava com a calça do uniforme, mas sem camisa. Estava indo para o banho. Eu não queria sair. E Ruby disse: é uma ordem. Respirei fundo, saí contrariado. Ordens são ordens, seja lá de quem fosse, né? Coloquei de novo a minha camisa e saí com a comandante. Ao chegar no evento, estavam todos lá. Todos da ordem, digo. Nos divertimos, cada um do seu jeito. Os rapazes estavam com suas respectivas namoradas ou esposas. Os solteiros encontravam companhia. E eu fiquei com a Rubi. Ela não me deixou, em momento nenhum. Não vai escolher alguém, sargento? Ela disse e eu resolvi tirar um sarro nela, já que poderia, naquela noite. Ela não estava ali vestida para eu bater continência, ela não possuía medalha de comandante. Então, eu arrisquei. A única mulher que me interessa, eu não posso ter, comandante. Eu disse, no fundo, eu estava falando de Isis, mas a frase tinha duplo sentido. Claro que tinha, e eu sabia disso. Rubi me olhou nos olhos e eu senti o cheiro dela. E ela gostou do que ouviu. Apesar de não dizer nada, ela gostou. Eu pude sentir. Bom, coisas de Lupino. Havia uma tensão no ar. A tensão estava palpável entre Rubi e eu. Ela se aproximou e perguntou se eu queria ir embora. Eu confirmei com a cabeça. Na verdade, eu não queria nem estar ali, né? E seguimos com a minha moto até o alojamento. Durante a viagem de volta, Rubi, sentada no banco do carona, me abraçou com força. As mãos passeavam entre o meu abdômen e o meu peitoral. Aquele carinho, nem que delicado,
Tinha um sinal claro de que ela estava me provocando. Faltava ainda alguns quilômetros, quando ela escorregou a mão sobre a minha calça. Eu gemi e ela não parou. Os carinhos continuavam e eu estava cada vez mais pronto. E Rubi não parava. Quando achei que conseguiria chegar até o alojamento, Rubi abriu a minha braguilha e retirou para fora. Ela conseguiu apoiar a perna esquerda aonde apoia a perna direita, deu a volta na perna e subiu no meu colo enquanto eu dirigia. Sua cabeça deitou no meu pescoço e ela conseguiu encaixar. Ela sentou-se no meu colo enquanto eu dirigia, então eu passei a mudar o rumo. Eu não queria que chegasse rápido. Rodei com a moto em estradas escuras e pouco movimentadas, enquanto ela se engatou em mim, literalmente. E foi assim, a quase 80 quilômetros por hora, numa noite de lua cheia, que tive a experiência mais louca, mais emocionante da minha vida. A lua estava tão linda que eu cheguei ao ponto de encostar a moto e nos transformamos. E assim foi uma experiência de outro mundo. Foi a minha primeira lupina. A experiência não consigo explicar aqui. Para não sermos muito vistos, subimos numa mangueira que tinha às margens da rodovia. E lá copulamos a noite toda. O único problema foi justamente os lobisomens correndo embaixo da árvore à noite. Mas sabemos quando tempos temos que respeitar. Bom, o dia amanheceu. Estávamos cansados demais para brigar um com o outro. Ela desceu da árvore, se vestiu, me olhando. Mas não trocamos uma única palavra. Ela subiu na moto no banco de trás, na garupa, antes de mim, e então assumi a moto. Liguei o motor e seguimos para a base. Antes de chegarmos, ela disse baixinho: seu cheiro é de pecado. Como eu vou viver com você sendo você meu subalterno? Eu respondi: posso ser seu escravo também. Eu disse, sorrindo. Era para ser uma piada provocativa, mas uma piada. Então ela respondeu: encosta a moto. E eu encostei. Era minha capitã dizendo para eu fazer algo, então eu tinha que obedecer, concordam? E mais uma vez copulamos durante o dia, na hora que os fazendeiros estavam passando ao redor, fazendo a roça. A partir daquele dia, parecíamos dois loucos. Cada vez mais que ela passava próximo a mim, ela me encostava no ombro, dizendo: estou aqui. Cada toque dela me deixava em alerta. E a noite toda, toda a noite, estávamos juntos. Conhecia muito bem o alojamento dos superiores por conta de Ruby Head. Uma noite, a base acionou o alarme. Eram cerca de 18 horas. Não tínhamos nos transformado ainda, quando a base foi invadida por cerca de 15 canes. Os canes se transformavam a hora que quisesse. Não são como nós, que precisamos de uma lua cheia muito alta para que nossa licantropia se acelere. Eles foram direto aonde guardávamos nossos artefatos preciosos, mas não estando tão desarmados assim, tá? Nós não somos tão desarmados, nós não somos tão desprovidos. Assim que o líder deles alcançou a sala secreta, mais armas estavam ali esperando eles e não tivemos medo de usar. Os portões foram fechados e a alta segurança acionada. Teríamos que esperar até o efeito das injeções fizessem nos transformar.
Assim que nos transformamos, agimos de forma com que o inimigo fosse eliminado. Só a cúpula, os tenentes, só os tenentes e soldados tinham injeção, em caso de urgência. Os cargos de maior hierarquia não tinham essa injeção, não precisavam. Não estavam em linha de frente. E os canes que nos atacavam sabiam disso. Foram direto aonde ficava a cúpula da ordem. Ouvi barulhos de garras junto ao aço da porta que os protegia. Eles só entrariam se alguém do lado de dentro abrisse, pensava eu. Enquanto isso, eu estava subindo as escadas em direção à sala protegida. Ouvi tiros do lado de dentro e soube que eles estavam em perigo. O aço deveria ter rompido. Assim que corri as escadas e mais aço se rompendo, quando eu ouvi a voz de Ruby gritando, enquanto seu corpo foi arremessado no ar e pousando brutalmente na parede e caindo no chão. Minha Ruby Rose estava no chão desacordada. Os canes foram para cima dela, claro, era indefesa, seria fácil acabar com ela. Só que eu cheguei a tempo e a defendi. Outros lupinos se aproximavam em uma luta descomunal. Eram 21 horas quando os líderes se transformaram e uniram-se a nós. Eram 23 horas quando foi declarada a nossa vitória. Ruby ainda não estava acordada. Levei para a enfermaria. Vimos que ela estava em coma devido ao golpe forte que ela sofreu na cabeça. Fiquei ao lado dela todo o tempo, dia e noite. Ela era minha primeira líder imediata, então para ficar do lado dela eu precisava da autorização dela, que era meio difícil ela fazer isso naquele momento. Os lupins me chamavam para sair dali, para dormir em casa e voltar depois. Mas eu não queria. Queria estar ali quando ela acordasse. A enfermeira me arrumou uma poltrona semi-leito e nela fiquei por 6 dias. Foram 6 dias completos. Até o 7º dia, madrugada do 7º dia, quando eu estava quase dormindo quando eu escutei uma voz. Você está aí? Era a voz de Ruby. Olhei para ela e vi aqueles olhos verdes me olhando. Ela sorriu e disse: Vai ficar aí me olhando como se eu fosse um zumbi? Corri para ela e a abracei com delicadeza. E ela disse no meu ouvido: Temos muitos dias de atraso para colocar em dia? Eu ri. Ela mal acordou e já estava interessada em copular. Quantos dias eu fiquei aqui? Ela perguntou. E eu disse 6 dias. Você ficou em coma, desacordada, por 6 dias. Ela me olhou de maneira diferente e perguntou de maneira carinhosa: Você esteve comigo esse tempo todo? Sim, respondi. 2 dias depois, ela estava de alta médica e fomos para a base. Ruby estava diferente, mais atenciosa, mais carinhosa, menos mandona, menos briguentinha. Um amor de capitã. Ela estava trabalhando menos, trabalhando mais próxima. Inclusive, ela foi convidada a dar palestras em lugares do Brasil. E ela me convidou para ir junto. A primeira palestra seria na base de BH. Chegamos, fomos muito bem recebidos, como sempre. O povo mineiro é incrivelmente sensacional. Lá eu revi muitos amigos e um deles pediu para ir até os ciganos. Eu fui, levando o Rubi comigo. Claro que revi todos, inclusive Isis. Foi ótimo ver a minha antiga paixão. Virou amizade, eu não tinha mais nada por ela, não sentia mais nada por ela. E ver isso foi o máximo, inclusive porque Isis estava grávida, de Christian. Quando eu perguntei por Christian, ela disse: Ele nos viu discutindo naquela noite e sumiu. Eu nunca mais o vi. Não sei onde ele está, nem consegui o telefone novo dele. Ouvintes, meu coração partiu, já que ela sabia que a culpa dele ter sumido foi minha.
Foi única minha, foi o meu ciúme, a minha posse, a minha ilusão dela um dia vir a me amar. Foi meu último momento de ciúme. Eu ia mudar isso, eu precisava mudar e rápido. O bebê estava crescendo no forninho sem a presença do pai. E o pai tinha que saber, o pai tinha que acompanhar. Ruby adorou Isis. Como saindo de BH, fomos para Goiânia. Ruby tinha uma palestra de segurança lá. E para minha surpresa foi ver justamente Christian. Ele me viu, fechou a feição. E eu sabia que não seria fácil. Me aproximei dele e ele ainda tentou me evitar. Então, eu abri ainda mais o sorriso e finalmente ele se aproximou. Christian, que bom te ver, cara. Como é que você vai? Isis. Ele respondeu. Até onde eu sei, vocês dois estavam juntos. Eu tenho. É, eu tenho que te pedir desculpa, cara. Não fui sincero com você. Nunca tivemos nada. Eu gostava da companhia dela e me apaixonei, e ela se apaixonou por Manuel, enfim. Ajudei a superar dele como amigo. Isis nunca me deu moral. Aliás, eu me lembro dela falando de uma premonição de ciganos, que ela encontraria sua alma gêmea, e ela deu exatamente a sua descrição. Eu disse e Christian não mexeu um músculo. O que ele esqueceu é que sou lupino, né? Eu sentia os batimentos cardíacos dele, sabia que ele estava gostando de saber dela. Ele a amava, assim como ela também correspondia. E eu precisava consertar isso. Christian, por favor, cara, vocês são feitos um pro outro. Eu errei em me meter em vocês. Agora, ela está lá, com o filho de vocês. Christian ergueu a sobrancelha e disse: Ela está grávida? De quanto tempo? Cara, ela só teve 2 homens na vida. Por favor, não duvide de Isis. Ela é boa menina. Vai ver sua esposa e filho. Eu vi lágrimas escorrerem pelo rosto de Christian. Eu o abracei e disse: Vá atrás dela e de sua família. E ele se levantou e foi. Minha missão estava cumprida, pelo menos ali. Quando voltamos para a sede de Goiânia, Ruby me disse: Então vocês têm um passado? Eu confirmei e ela continuou: Eu também tenho um passado. E ela se calou. E o silêncio se instalou no carro. Eu não ia perguntar. Quando ela estivesse pronta, ela ia me contar, eu tenho certeza. Depois de longos minutos, Ruby começou a falar. Eu sou da Alemanha. Sou nascida em família lupina e todos da minha família são genes ativos. Em mais de 100 anos, todos eles são genes ativos. Então, eu sabia que seria também, e fui. Meus pais são líderes na Alemanha, mas eu fui chamada aqui há mais de 10 anos para ajudar o clã Álvares. E acabei ficando aqui no Brasil. Eu conheci o Oscar, um dos lupinos que me recebeu aqui. Me apaixonei por ele, e ele por mim. Nos envolvemos por um tempo. Estávamos morando juntos. Íamos nos casar. Ele foi para a Alemanha, conheceu meus pais, conheceu a minha família. Estava tudo indo muito bem quando fomos atacados de surpresa. E, infelizmente, eu perdi Oscar para um canis. Eu fiquei neurótica com os canis. Passei meses em busca desenfreada atrás do canis que ceifou a vida de Oscar. Segui os rastros e consegui chegar a uma aldeia dominada por canis. E quem atacou meu Oscar era um menino de 10 anos. Foi aí que começou a minha segunda crise. Outro momento meu. O momento de eu me colocar em dúvida. Caçávamos canis, não caçávamos crianças. Seja quem for que fez aquilo, fez com categoria. E deixei o inimigo vivo. Para minha sorte e por azar dele, naquela mesma noite ele veio me caçar, em forma de fera. E aí sim eu não tive dúvidas, ceifei a vida dele. Ruby me olhou.
e disse: a vingança não é uma opção, até sua vida estar em risco. E você veio em forma de André para eu superar essa dor que me consumia por todos esses anos. O quê? Disse eu indignado. Depois dele, depois de Oscar, você não teve mais ninguém? Não. Eu nunca quis mais ninguém. Fechei meu coração pro amor. E só abri quando te vi na minha base. Lutei contra meu sentimento, mas infelizmente eu não tinha superado a morte de Oscar até agora. Eu entendi. Mas acha que pode me amar assim, como um dia você amou ele? Eu disse com um pouco de medo, mas eu precisava saber a resposta. Foi então que ela me disse: não. Meu coração se partiu. Até ela dizer: eu te amo mais. Eu amo muito mais você do que amo a ele. Eu amo vocês dois. A nós dois? Eu disse, já ficando bravo. E ela sorriu, dizendo: eu amo você e o bebê. Então Rubi colocou a mão na barriga e eu soube que eu também seria um pai. E essa foi a minha história. Desculpa por ser comprida, desculpa por ficar bem maçante, mas eu gosto de deixar bastante detalhes aqui e alguns o canal não vai deixar. Muito obrigada por chegou até aqui. Eu vou deixar para a contadora contar sobre isso. Queridos ouvintes, muito obrigado por você que chegou até aqui, deixou seu carinho. Já aproveita e deixa seu like, faz um comentário, porque eles estão acompanhando tudo, tá bom? Às vezes vocês me falam em outro vídeo: eu quero mais a contadora. É aqui. É aqui que vocês têm que falar, eles acompanham de perto, combinado? Um grande beijo para vocês e amanhã é sexta, hein? Não podemos esquecer. Fiquem com Deus. Um abraço.